Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras. John Arias, enfim, é novo reforço alviverde. O anúncio aconteceu nesse sábado, operação de 25 milhões de euros fixos, mais quase 5 milhões de euros em impostos e mais 2 milhões e meio de euros em comissão. O pacote final da contratação de John Arias será de 32 milhões de euros. Reforço mais caro da história do Palmeiras e um dos mais caros do futebol brasileiro. A percepção dentro e fora do Palmeiras é de que a chegada do Arias muda o patamar alviverde, mesmo levando em consideração que o Arias ocupa uma mesma posição do Alan, um dos principais destaques do time. A tendência é que o Palmeiras, com o reforço de alguém que brilhou demais com a camisa do Fluminense, seja bem mais competitivo. E o Palmeiras promete não parar por aí a busca por um zagueiro, embora as tratativas ainda não tenham avançado, e o Palmeiras pretende fechar o mais breve possível com o primeiro volante. Vale contar também que a janela de inscrições por aqui se encerra em 3 de março, embora exista uma brecha que permita por quase mais um mês a contratação de jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais por aqui. Você, torcedor palmeirense, pensa o que sobre o Arias? Vai dar certo? Foi bom reforço? Vai ter desempenho melhor, por exemplo, do que Andréas Pereira e Vitor Roque, os outros reforços mais caros da história alviverde? Já usa espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras de olho em zagueiro do Grêmio. Vem do sul do país a informação de que o Palmeiras cogita contratar Wagner Leonardo. Zagueiro que é monitorado pelo Verdão desde que pertencia ao Vitória. Na oportunidade, porém, o Palmeiras preferiu contratar o Mikael e acabou perdendo Wagner Leonardo para o Grêmio. Mikael já nem tá mais no Palmeiras, foi emprestado para um time da Major League Soccer, enquanto o Wagner Leonardo faz sucesso e é titular absoluto do Grêmio. Ele também tem proposta do CSKA e sondagem de um clube da Arábia Saudita. Antes de gravar o vídeo, procurei uma pessoa do Grêmio para entender se o Palmeiras já fez proposta ou consulta. O pessoal do Grêmio assegura que não. A percepção é de que se houve contato, houve do Palmeiras com representantes do Wagner Leonardo. O Palmeiras busca, em caráter de urgência, mais um zagueiro e mais um volante, que se somariam à chegada de John Arias, muito próximo de ser anunciado. Um lateral direito não está descartado. Vale a lembrança de que o Palmeiras já abriu mão de 6 atletas do elenco profissional e contratou de forma oficial apenas um, o Marlon Freitas. O Arias tem tudo para ser o segundo. A balança comercial alviverde está desfavorável, pelo menos até esse momento. Até por isso, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira trabalham no mercado em busca de contratações no plural. Janela por aqui se encerra apenas em 3 de março. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas, nessa temporada, 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono, e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. Boa notícia para o torcedor do Palmeiras. O Verdão havia estipulado como meta para 2026 alcançar 400 milhões de reais com vendas de atletas. Número impressionante, mas a julgar pelo primeiro mês da temporada de 2026, dá para dizer que essa possibilidade é bem real.
O Verdão vai fechar o mês de janeiro com 125 milhões de reais assegurados com transferências de atletas. Facundo Torres garantiu 51 milhões de reais, o Aníbal Moreno outros 39 milhões. O John, que nem era mais jogador do Palmeiras, estava no Red Bull Bragantino, valeu ao Verdão mais 25 milhões de reais, ele se tornou atleta do Zenit. O Breno Lopes, 7 milhões e meio de reais, o Luiz Guilherme, 2 milhões e meio de reais. Importante registrar que esses 400 milhões projetados pelo Verdão fazem parte do seu orçamento para a temporada de 2026 e precisam ser cumpridos à risca para que o Palmeiras feche no azul. A expectativa é de que o Palmeiras tenha uma arrecadação total na temporada de 1 bilhão e 200 milhões de reais, com um superávit de 11 milhões de reais. Só para contar que ainda que se não se desfaça de nenhum jogador, o Palmeiras ainda vai embolsar um bom dinheiro com o Estevão. O atacante negociado com o Chelsea tem bônus que podem alcançar até 16 milhões e meio de euros e estão atrelados à sua performance. Faço um vídeo qualquer dia desses para explicar como é que funcionam direitinho esses bônus, beleza? E o Palmeiras receberá nos próximos dias uma proposta gigante do futebol inglês por Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade e camisa 10 do Verdão na última Copa São Paulo de Juniores. O Eduardo tem sido monitorado pelo mercado europeu e taxado como o novo astro da base do Palmeiras, com potencial para repetir o que fizeram, por exemplo, Endrick e Estevão. O jogador, inclusive, é representado pelo pai do Endrick, o Douglas Souza. Nessa semana, posso assegurar que representantes do jogador estiveram conversando com o gigante do futebol inglês. Esse gigante prometeu uma proposta para os próximos dias, as cifras ainda não foram reveladas. Posso contar que algum tempo atrás especulou-se que o Arsenal era um dos interessados, não consigo cravar se é o Arsenal quem prepara a proposta. No ano passado, o Palmeiras já recusou uma oferta de 16 milhões de euros, entendendo que o valor era muito baixo para alguém com o potencial do Eduardo. Verdão é dono de 80% dos seus direitos econômicos e recentemente, depois de uma renovação de contrato, a multa do atleta subiu para 100 milhões de euros. Mais uma informação exclusiva: Barcelona monitora de perto os passos desse jogador e inclusive mandou recentemente camisas do Barcelona para os pais do atleta. A saideira sobre o Eduardo: no ano passado, com 15 anos, ele chegou a ser convidado para um período de testes com a seleção brasileira sub-17 na Granja Comari. E essa história de que Fred, ex-volante da seleção brasileira, pode virar reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um volante e já fez uma série de tentativas. Fabinho, do Al Ittihad, não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Nos últimos dias, o Palmeiras quis entender as condições e chegou a fazer 2 propostas por Danilo, volante que pertence ao Botafogo. A primeira delas não avançou porque o Danilo não conseguiu quebrar seu contrato na justiça. Mais recentemente, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e o Botafogo não aceitou. Diante desse cenário, um novo alvo poderia ser Fred, volante que corre o risco de deixar o Fenerbahçe. Fred, 32 anos de idade, tem vínculo com o Fenerbahçe até junho de 2027. O problema é que o Fenerbahçe busca um centroavante em caráter de urgência. A janela de inscrições na Turquia se encerra nesta sexta-feira. E entre os nomes especulados está o de Darwin Núñez, centroavante uruguaio que já fez sucesso no Liverpool e que hoje defende o Al Hilal. O Darwin Núñez perdeu espaço depois da chegada do Benzema, que marcou 3 gols em sua estreia. Para que o Darwin Núñez pudesse ser contratado, o Fenerbahçe precisaria abrir mão de um estrangeiro. E aí poderia sobrar para o volante brasileiro que é titular por lá. Se depender do Fred, ele continua na Turquia. É titular absoluto, tem salário alto, tem uma condição boa, mas aí é uma decisão do clube. A boa notícia é que essa novela já tem data para acabar, ela precisa terminar nas próximas horas, quando se encerra a janela de inscrições. E é nesse contexto de o Fred correndo o risco de rescindir seu contrato de forma amigável para ficar livre, que o Palmeiras foi buscar informações e abriu tratativas. O Palmeiras depende do que vai acontecer em relação ao centroavante do Fenerbahçe para avançar ou não em relação a Fred, volante que também já foi especulado no Flamengo e que é torcedor declarado do Atlético Mineiro. Estou para dizer para vocês que se ele puder escolher para onde voltar no Brasil, a preferência será pelo Clube Atlético Mineiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.